Eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu para conversar com você a respeito da mediunidade. A gente no vídeo anterior abordou um pouco do andamento do grupo mediúnico, o papel do dialogador, do médium e do sustentador, e mencionou um pouco a respeito dessa coisa de fazer uma espécie de uma avaliação, de uma conversa entre equipe de trabalho. E a gente está aqui neste vídeo justamente para falar sobre isso. Então o grupo mediúnico é um grupo, então ele é feito de diversas pessoas, e como ele é feito de diversas pessoas, a gente parte do pressuposto que esse trabalho de vez em quando precisa ser avaliado, periodicamente avaliado, e essa periodicidade pode ser a cada reunião, ou a cada mês, enfim, a definir para o próprio grupo, mas uma hora o grupo precisa sentar para conversar. E a minha primeira pergunta para o Dineu é, qual que é o teor dessa conversa? Quando o grupo senta para conversar, sobre o que fala, Dineu? É uma lavação de roupa suja ou é uma conversa? O que acontece? É a famosa DR, né? Discussão de relação. Não. É realmente sobre o desempenho do grupo, né? O teor das manifestações. Às vezes o mentor se manifesta, daí passa uma mensagem de encorajamento ou dá um alerta. Ele traz uma mensagem, digamos assim, de quem dirige espiritualmente a casa para os seus trabalhadores. Essa mensagem há de ser objeto de uma reflexão a mais, né? As comunicações em si, a forma como a reunião ocorreu, a doutrinação. Se por acaso, às vezes, o médium que está iniciando, de repente ele dá uma conversada com ele, um médium um pouquinho mais experiente pode ter percebido que a criatura estava ali o tempo inteiro com alguém junto e não falou, né? Então, é realmente uma verificação do que ocorreu com vistas ao bem. Deve ser aquela clareza com suavidade, que é o ideal, nem sempre atingido, até porque você ser criticado não é uma coisa gostosa para ninguém, tá? Você sempre quer acertar, você sempre quer estar com a razão, então é preciso um exercício de humildade para entender que, ou às vezes o médium nota, digamos que a sustentação poderia ser melhor, conversar a respeito da frequência dos membros do grupo, que está vendo muita ausência, muita falta, sobre o papel de todos, basicamente. Todo mundo ali tem de discutir. Então, uma dose de humildade para todo mundo já é um bom começo, né? Porque a gente vai abordar assuntos inerentes à atividade de cada um. Então, quando alguém fala, por exemplo, né, que o meu diálogo não foi adequado, eu não parto do pressuposto que alguém está criticando a minha pessoa ou está tentando desmerecer o meu trabalho. Eu parto do pressuposto que ela está tentando me ajudar a melhorar, porque talvez ela teve uma percepção que eu não tive. Então, essas reuniões, ela tem essa característica. É também para a gente conversar a respeito do que não está indo bem, mas, às vezes, é uma oportunidade que uma pessoa mais experiente pode passar percepções que as pessoas menos experientes, às vezes, não tiveram ainda. Então, não é incomum, por exemplo, na nossa atividade, o médium mais experiente dizer assim, olha, né, para o médium menos experiente, você não percebeu uma coisa mais ou menos assim, mais ou menos assim, sim, de fato, eu tinha um sentimento muito forte nesse sentido. Então, o Espírito queria se comunicar através de você. A pessoa, puxa, eu não tinha percebido. Então, veja, ali ela vai notar que se ela tivesse prestado um pouco mais atenção num tipo de sentimento ou de sensação, aquilo poderia progredir para uma manifestação mediúnica. Então, não é uma crítica, mas é algo que você demoraria muito tempo para perceber sozinho. É uma oportunidade de aprender, às vezes, com outro médium. E veja, a gente, tendo outros médiums, pode ter algumas confirmações, porque a gente tem percepções que ficam, às vezes, nos incomodando por um tempo. Será que isso é real? Será que eu não estou sendo enganado? Será que não tem alguém perturbando? Será que eu estou indo para o caminho correto? E se eu conseguir partilhar essa percepção e ver que é uma percepção recorrente com todo mundo, a gente parte do pressuposto que aquilo algo pode ser melhorado. Agora, tem coisa que é só minha, tem coisa que é só da minha cabeça. À medida que eu partilho com os demais membros do grupo, aquela dúvida se desfaz. Não, isso é uma coisa que você talvez tenha percebido por conta disso, por conta daquilo. Então, é uma conversa na qual todo mundo sai ganhando. Porque não é incomum, por exemplo, às vezes os espíritos que querem perturbar virem com uma história recorrente e começam a se manifestar com o médium. Então, alguém
que não precisa ser o doutrinador, ou o próprio médium às vezes não percebe, pode olhar e falar assim, isso não é aquele espírito que já veio uma outra vez? Será que ele não está vindo brincar com a atividade? Será que ele não está vindo perturbar? Então, alguém pode ter essa percepção e alguém precisa falar. E que horas que vai falar isso? Se não, no momento da avaliação. Então, acho que além dessa possibilidade de consertar algumas coisas, né, por exemplo, em que oportunidade alguém ia dizer para mim que aquela doutrinação que eu citei nos vídeos anteriores, ela não tinha dado certo. Ficou óbvio que não tinha dado certo, mas às vezes eu poderia ter achado que estava ali fazendo a coisa mais correta do mundo, que o espírito chegou lá para falar alto e eu, né, mostrei para ele que quem dá ordem lá são os espíritos superiores, né? Então, veja, eu poderia estar com esse pensamento completamente equivocado na cabeça e alguém precisava chegar para mim e falar, olha, não é a melhor maneira, né, da abordagem, talvez ela fosse melhor se tivesse tomado outro caminho, eu estava de fora e percebi que o assunto relevante talvez fosse outro, né? Então são momentos em que você tira percepções com pessoas, né, com companheiros de trabalho. Então não é ali nenhum momento em que um professor vai dizer para alguém que está aprendendo como se faz, mas diversas pessoas com diversas maneiras de olhar que vão estar olhando uns para os outros no objetivo de ajudar na tarefa a ser desenvolvida. Então, é uma reunião que deve ter um tom tranquilo, deve ter um tom amigável. Denis, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Em Kardec está escrito, né, na Codificação Espírita que não existe o médium que nunca foi enganado. Tá? Todo médium está sujeito a erro. E eu recordo, tem especificamente de 2 vezes, né, não que tenha sido só 2 vezes, né, mas de 2 vezes em que eu fui enganado. Entendem que o teor da manifestação não era aquela, tal, tipo, eu realmente fui ludibriado durante a manifestação, ou seja, e daí o curioso é que, sabendo do que está escrito no livro dos médiuns, sabendo dessa coisa, eu fiquei bravo com a minha mentora, né? Por que você deixou isso acontecer? Por que não me alertou, né? Veja, tem cabimento? Eu fiquei bravo com ela, né? Daí a resposta óbvia, para você entender que todo mundo erra. Vigie mais. Tá? Ponto. Então, em vez de eu questionar a minha conduta, eu fiquei bravo com ela. Tá? Então, porque é mais fácil você ficar bravo com o outro do que você admitir que você poderia ter sido melhor, né? Você, talvez tua vaidade tenha atuado um pouquinho no processo. É um pouquinho complicado isso, né? E perfeitamente compreensível, né? Porque quando você identifica que tem um defeito qualquer, aquilo não te traz alegria, né? Então, quando você nota, por exemplo, que é invejoso, você não chega e fala, nossa, estou exultando de alegria porque agora eu descobri que eu sou invejoso. Não, sou uma pessoa doente e teria esse sentimento. Então, você percebe que é invejoso, se sente mal. Puxa, eu sou uma pessoa invejosa e tantas vezes que eu fui um mau amigo por causa disso. É a mesma coisa quando você está numa atividade doutrinária. Daí você descobre que cometeu um erro. Você não vai ficar, nossa, que alegria, cometi um erro. Não, você vai entristecer, às vezes vai ficar chateado, vai ficar com raiva, vai direcionar esse sentimento, às vezes, para o seu mentor, para os demais participantes do grupo, para o espiritismo e tudo mais. Mas é importante que esse sentimento, depois que ele surgiu, que ele vá embora. E daí, ok, a gente passe depois a conversar com maneira mais tranquila. Ah, tá certo, não é uma alegria perceber que foi enganado, mas ok, fui enganado. Então, quando outra pessoa for enganada, eu vou ter compaixão por ela, porque eu sei que faz parte do processo. Eu não vou julgar, tá vendo, só pessoas que são desatentas, que são enganadas. Não, todos, de alguma forma, vão ser provados e não estão isentos de errar. E se os mentores nos deixam vivenciar essa experiência, é porque a gente aprenda também, né? Então, se toda vez ele chegasse e dissesse assim, ó, tá enganando, quando que eu ia aprender, né? Quando que vão me enganar? Então, à medida que eu vou me virando sozinho, eu vou aprendendo e vou tentando identificar por conta própria, para poder depois ajudar aqueles que estiverem com a mesma necessidade. Então, acho que faz parte do processo. Então, é normal que surja esse desconforto, mas também é muito relevante que a gente tenha um acordo de grupo
muito forte, em que é um grupo de amigos, é um grupo de todo mundo que é o bem do outro. Então a gente não precisa ser amigo íntimo, precisa aquela coisa, nossa, eu sinto como se só tivesse irmãos na atividade, porque nem sempre é assim. Mas assim, eu tenho pessoas dentro da atividade que trabalham comigo e que eu devo respeitar profundamente, que está tão bem intencionado quanto eu estou e está tentando acertar como eu estou tentando acertar. Então acho que esse é o acordo que deve viger em qualquer grupo de trabalho, e o mediúnico não é diferente. Vamos aproveitar também, Diniel, para tocar num outro assunto, que é como é que a gente deve lidar com as comunicações que surgem no grupo mediúnico. Então, você citou agora há pouco a ideia de que às vezes é o momento do espírito responsável pela atividade, o mentor da atividade ou da casa na qual a gente está vinculado se manifestar, e ele vem e dá uma comunicação. Como é que os trabalhadores devem agir nesses casos? Porque não é também incomum na qualidade de espírito, né, de médiuns aprendizes, a gente achar que está tendo uma comunicação do mentor da instituição e às vezes vir comunicações que não estão tão de acordo com aquilo que o grupo pensa que está fazendo. Então, pode ser que seja o mentor chamando a atenção, pode ser que não seja o mentor chamando a atenção. Como é que o grupo deve agir nesses casos em que há uma comunicação direcionada à atividade especificamente? É refletir sobre ela, entende? Racionalmente. E se for o caso, pedir para o espírito esclarecer na próxima reunião, porque os bons espíritos, os mentores, os espíritos superiores, eles não são orgulhosos. Eles não ficam bravos de que se reflita sobre a mensagem deles, de que se diga, não entendi isso aqui, acho que vai ter de ter algum esclarecimento. E o esclarecimento vem. Então, qualquer mensagem que venha, ela deve ser objeto de reflexão, né? A mensagem ela deve ser analisada, né? O nome de quem assina ou de quem se identifica ao final é pouco. Você tem que analisar o teor da mensagem, né? Eu só registro aqui, entende? Porque por experiência prática, entende? Quando é um espírito assim realmente evoluído que se manifesta, às vezes parece que até o clima psíquico da reunião muda a hora que ele começa a falar, entende? Mesmo às vezes os que não são médiums relatam, nossa, me arrepiei a hora que começou a falar, porque a criatura fala assim, eu não sei, é intraduzível, entende? É realmente se diz autoridade moral, entende? É quando a pessoa fala e você sente que precisa prestar atenção naquilo, entende? Porque são verdades profundas. Mas claro que nem sempre é assim mesmo, essas mensagens tudo deve ser refletido, né? Mas em algumas oportunidades, assim, fica difícil de ter dúvida, entende? Porque a coisa vem tão profunda e tão assertiva, de repente são dificuldades que você está vivendo e que vem aquele conselho assim tão paternal, tão tocante, né, que você sabe que é alguém que ama e sabe mais que está falando. E eu destaco também a ideia de que toda vez que um espírito que comanda as atividades da instituição ele vem dar algum tipo de conselho, dificilmente ele chega, né, por uma questão que eu quero dizer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A minha experiência, pode ser que seja diferente das demais pessoas, eles estão livres para discordar, é que ele sempre tem aquele tom assim, olha, reflita sobre as consequências inerentes a uma atitude assim, reflita sobre as consequências de uma atitude assado. Então ele parece que até o conselho tem um ar de contexto, porque a gente costuma a delegar aos espíritos as decisões que são inerentes a gente quando encarnado. E eu nunca esqueço que uma vez eu estava conversando comigo e falei assim, mas bem que os espíritos podiam dizer o que a gente deveria fazer, né? E daí ele falou assim, isso há bastante tempo atrás, e um amigo meu falou assim, não, mas e daí quando é que a gente vai tomar as decisões? A decisão é do encarnado. Se vai ou não vai fazer tal coisa, se qual que é o horário da atividade, né? Que sala que vai usar, são decisões inerentes aos encarnados e não aos desencarnados. Então,
Se tem alguma particularidade com relação a uma decisão que é inerente específico ao trabalho do encarnado, ela não vem assim, vocês devem fazer assim, vocês devem fazer assado. Ela geralmente vem com aquele ar de reflexão. Olha, note que essa decisão vai causar um impacto nesse sentido, reflita a respeito dessa consequência, note que é uma decisão naquele sentido. E daí você, às vezes, fica até envergonhado da decisão que você tinha tomado. Fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. De fato, realmente eu estava equivocado, porque criou-se um contexto no qual eu sinto como se tivesse vergonha de tomar uma decisão da que eu tinha escolhido na qualidade de encarnado. Quer comentar mais alguma coisa, de não encerrando esse assunto? Não, acho que a nossa hora já deu. Então, eu agradeço, né, a sua companhia no canal Espiritismo e Você. Deixei aí o gancho a respeito dessa possível processo, né, de comunicação e de vinculação dos médiuns com os espíritos que vêm a perturbar, um processo que o Dineu vai comentar a respeito de fascinação, obsessão, nos nossos próximos vídeos no canal Espiritismo e Você. Convido para que você fique para essa conversa e agradeço a sua companhia até agora. Muito obrigado.